Fala, gente, muito boa tarde. Hoje mais um QG do Empreendedor. Eu, Ricardo Rodrigues, estou aqui com vocês e com um convidado muito especial aqui, o Bruno Magalhães. Ele é advogado, é empreendedor, uma história muito bacana que vocês vão conhecer hoje nesse papo. E já iniciar, agradecer aqui, Bruno. Bruno, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Imagina, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui com você. E vamos lá para esse bate-papo. Joia, então assim, são pessoas que têm histórias incríveis para estar compartilhando conosco, faz todo sentido estar aqui no nosso QG do Empreendedor. E aí, vamos logo saber quem é nosso convidado. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira, né? Aquele meu Globo Repórter, né? Quem é, o que faz, o que come, onde vive, onde mora, como se veste. Mas quem é Bruno, o que é que faz? E vamos hoje bater um papo aí sobre a sua história incrível, que eu tenho certeza vai contribuir com a vida de muita gente. E aí digo mais, já para dar um spoilerzinho, principalmente quem acha que o mundo aí do direito é algo muito rígido, um negócio meio sem graça, se prepare aí para o podcast de hoje. E aí, Bruno? Se apresente, diga assim, se apresente-se. Show de bola. Cara, eu sou um cara que gosta de resolver problema. Tá, isso é uma característica desde criança. E com o decorrer do tempo eu fui me apaixonando ali pela advocacia, pela habilidade das pessoas negociarem e aqueles filmes que a gente tinha antigo, e fui gostando. E eu vi o direito como uma oportunidade de ser útil. Acho que era a grande pegada do direito, era ser útil para resolver problema. E a partir daí foi que eu segui a carreira de advogado, segui a carreira de empreendedor, né? Pai de 2 filhas. Né? Então, eu sou um cara que tem essa pegada e gosta de resolver problema, fica feliz de resolver problema, e de profissão, advocacia, empreendedorismo, que é o que a gente vai tratar por aqui. Que massa, você falou um negócio muito interessante, que é sobre gostar de resolver problema. E eu gosto muito dessa expressão, dessa frase, na verdade, que quanto mais a gente gostar de problema, a gente amar problema, não significa se envolver com problema não, viu, gente? É a gente resolver problema. Quanto maior forem os problemas que a gente resolve, eu sempre faço um link de mais bem remunerado nós somos. Verdade. Que é muito proporcional ao quanto que coisas simples qualquer um faz, e tem coisas extraordinárias que as pessoas que realmente que gostam de fazer, elas fazem. E aí, como é que inicia aí tua jornada aí do direito, essa questão de gostar de problema, e aí você vai logo pro direito, que tem a oportunidade de resolver o problema de um monte de gente aí, né? De um monte de gente. Como é que inicia a tua jornada no direito aí? Cara, eu desde pirraia que eu já tinha aquela ideia de fazer direito e de ser advogado. Inicialmente, Massa. Quando eu entrei na academia, a ideia era intraempreender. Entrar em escritório de advocacia, vivenciar aquela rotina, aprender e crescer lá dentro. Eu tive a oportunidade de estagiar muito cedo. E tive a graça de estagiar no escritório de direito tributário, que trabalhava muito com PJ, e eu já peguei esse traquejo, vamos dizer assim, trabalhar com empresa. E foi muito legal porque eu segui toda aquela carreira. Eu fui estagiário, depois eu fui trainee, depois eu fui advogado, fui para um outro escritório, aí lá eu segui também essa carreira, advogado, consultor, e aí depois é que eu comecei a empreender. Só depois de ter seguido, de ter empreendido, de ter incentivado, ter trabalhado, suado ombro a ombro ali com os donos, é que eu decidi empreender e montar meu escritório. Foi quando começaram a aparecer clientes também. Foi muito rápido, eu tinha, 2 anos de formados, mas eu comecei a intraempreender, vamos dizer assim, bem no começo da faculdade, acho que segundo período eu comecei a estagiar. E ali eu visualizava o seguinte, eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos donos do escritório, e uma frase que ficou na minha cabeça. Ele dizia o seguinte: cara, eu não consigo dar conta de tudo isso. O que é que tu pode absorver aqui para me ajudar? Eu disse: cara, me dá isso aqui para resolver. Aí ele me chamava de Matuto, porque era do interior, né, vim de Serra Talhada. Aí ele chegava e dizia: Matuto, assume isso aqui para mim. Daqui a pouco: Matuto, assume um estado. Eu era o estagiário que tinha ali um estado. Eu tinha mais de 500 processos tributários nas costas. Comecei a assumir empresas, E ali você começa a ter a dor do dono. Cara, foi muito bom agora, Bruno. Tu falou sobre dor de dono. E dor de dono é algo que a gente não encontra tão fácil aí, pessoas que têm isso. E eu acho que essa foi uma grande característica comportamental sua, de ter a dor de dono, ele olhar para você e o quanto que você cresceu, né? Muito.
Muito. E hoje, você consegue encontrar pessoas assim, dores de donos aí? São diamantes a serem lapidados, né? É difícil de você contratar direto no mercado. Eu acho que é mais fácil ir formando. Você contrata as habilidades, né? E essa não é uma frase de revista. De fato, você precisa contratar a habilidade. As competências você monta, a pessoa estuda, né? No chá da administração, né? Competência, habilidade e atitude. Eu acho que a atitude resolve muita coisa. A atitude é que dá o impulso. É a energia que joga você pra frente. Mas, cara, se a pessoa não tiver ali as habilidades necessárias para estar naquela mesa, ela não desenvolve. Ela pode fazer o curso que ela quiser, ler o livro que ela quiser, o treinamento que ela quiser. Mas ela tem que saber aproveitar aquelas habilidades. Ela tem que desenvolver aquelas habilidades, que é o trato interpessoal, é o dia a dia, aquela coisa que leva de fato você para frente. A atitude como impulso, as habilidades como uma forma de condução e o conhecimento é o que vai dar a base daquilo que você está tratando e se propondo como profissional. E isso aí que você acabou de falar, a gente vê várias pessoas que querem crescer, querem se desenvolver, mas ela não tem essa habilidade, ela não tem essa mentalidade. E por vezes elas até acham, poxa, mas o meu patrão nem olha para mim, o meu chefe nem me nota, quando na verdade não é bem o chefe ou é o patrão. O que é que você está fazendo para ser notado positivamente? Verdade. Eu digo nas nossas empresas, eu falo muito com meus colaboradores assim, sempre puxamos, dizer assim, ó, se vocês estão esperando que eu vou dar alguma oportunidade para vocês, são muito enganados. Vocês vão precisar construir a oportunidade de vocês. Eu vou só observar, opa, aquele cidadão ali, aquela cidadã ali está diferente. Aquele comportamento ali no dia a dia, ele está diferente. Como ele resolveu aquilo foi diferente. Era como eu resolveria. Aquilo ali era como eu fazia. Eu começo a observar que existem alguns donos dentro da nossa empresa, dentro do nosso CNPJ. Isso é legal, né? É muito massa. E quando a gente enxerga como tal, esse cara merece vir para perto de mim. Porque ele é um dono. Ele é um dono. É muito legal quando você vê ali as áreas do negócio, quando elas começam a se organizar e elas começam a se estruturar e a pensar dentro daquele padrão, daquele caminho que você... Rapaz, eu acho que esse é o contexto mais revolucionário, assim, em termos de emoção para um empreendedor. Quando ele olha e percebe que as pessoas que estão ali ao redor dele começam a assumir e capitanear aquelas áreas. E sabe um negócio legal? Que tem muito a ver aí com a dor do dono? Gerenciar a expectativa. Nossa. Gerenciar a expectativa, eu acho que é a palavra-chave para a vida. Porque se você gerencia a expectativa, você está alinhado, né? O dono, ele tem aquela habilidade de direcionar o negócio. Mas você como expert, você como um profissional que foi contratado e naturalmente, tecnicamente, você sabe mais do que o dono, e eu prefiro contratar pessoas mais inteligentes, você precisa estar alinhado para onde Sempre. ele vai. E aí onde está o lance? Tem grandes pérolas, brilhantes, assim, profissionais extraordinários. Ele nunca para conversar com você, para alinhar a expectativa. Esse cara vai ficar perdido. Ele não acha que vai vir uma luz e vai iluminar ele. Não vai. Cara, chama o chefe para tomar um café, que é o que eu gosto do trabalho presencial. Nada substitui a conversa de cafezinho. Com todo mundo no escritório, eu chego, gente, vem cá, vamos tomar um cafezinho, senta aí, pega um biscoito. Ó, eu tenho essa expectativa disso, eu tô pensando isso. O que é que você acha? O que é que você sugere? Então, alinhar a expectativa é palavra-chefe. Você alinha a expectativa com o seu cliente para saber a necessidade que ele tem. Você alinha com o seu funcionário para saber com a expectativa de crescimento dele, o que é que você pode contribuir com ele. Você alinha com o seu patrão para saber para onde ele vai, com sua esposa, com seu filho, com todo mundo você alinha a expectativa. Então, quando você alinha essa expectativa, você consegue sentir a dor do cara. Cara, se você resolve a dor do cara, você está num patamar diferente. Você já é visto diferente, naturalmente. E como você fala sobre expectativa, alinhar, porque nós, assim, nós temos objetivos, Isso. nós temos metas. Será que o objetivo dele está alinhado com o nosso? Será que a meta dele está alinhada com a nossa? Será que o que ele quer
da vida tá alinhado com o que a gente quer para ele. Às vezes a gente acaba querendo mais dele ou esperando mais do que ele pode entregar. E às vezes do contrário acontece. Como é importante, eu costumo dizer lá que é colocar todo mundo na mesma página. Que a gente alinhar essa expectativa é uma dica muito massa. Para vocês que estão ouvindo a gente, que é sobre alinhar a expectativa. Você como colaborador, alinhar junto com o seu líder e você líder, alinhar junto com o seu colaborador para que juntos vocês possam trilhar aí uma jornada vencedora. Tem uma frase que diz que ela é uma frase já ultrapassada, né? Que se você quer ir longe, você vai em equipe, mas se você quiser ir mais rápido, vai sozinho. Isso não existe. Se você quer ir longe, vai em equipe. Se você quiser ir sozinho, vai em equipe. Se você quiser ir mais rápido, vai em equipe também. Por quê? Porque tá todo mundo ali com a mesma expectativa. Todo mundo ali alinhadinho, afinadinho, e não tem nada mais incrível do que um time alinhado, afinado. Eu gosto muito de ver, Bruno, eu gosto muito de futebol e eu sou fã de jogadas ensaiadas. No futebol de salão tem muito mais do que no futebol de campo. E como eu gosto de ver times alinhados. Porque uma jogada ensaiada significa que teve muito treinamento, muito envolvimento do time para que o gol fosse uma realidade. E o gol que um faz é o gol do time. A vitória é a vitória do time. Então, quando tá todo mundo, vamos para cima, vamos alinhar isso aqui, vamos fazer essa jogada aqui, que ela é estratégica, e o quanto que, no fim, todo mundo sai de mão dada, vencedor, e o time fez, porque estavam alinhados. E perceba, não é só uma atitude de alinhamento físico, ou de uma estrutura física, né? É um alinhamento mental, é um alinhamento de propósito. Então, esse alinhamento, joguei futebol há muito tempo, principalmente salão, joguei até na faculdade, na Católica, e a gente percebeu o seguinte: o jogador que ele não estava mentalmente alinhado àquela parte, ele ficava para fora, porque é muito rápido. É muito rápido. Se você tava ali, meu borocochô, ou a galera chegava instigando e você entrava e o futsal então, né? Muito rápido. Ou você entrava na vibe, ou você não entrava no jogo. Era simples. Então, esse alinhamento mental, que é gerenciar a expectativa de todo mundo, para onde a gente quer ir, cara, para mim é fundamental quando você tem uma equipe e você quer performar. E aí você monta equipes para performar. Ela não nasce performando. Você vai errando e aprendendo e testando, e ela vai performando. O Otávio comentou um outro dia, e ele disse assim para mim: Ricardo, não se começa assim. Eu fui desenhar um conselho, ele fez assim: não se começa assim. Você acredita de verdade que isso pode acontecer? Você acredita. Mas aqui seus números não estão condizendo. Bote na sua cabeça. Tudo que você quiser colocar no seu bolso, coloque antes na sua mente. Só que não é sobre o seu bolso. Tudo que você quiser realizar, de fato, tocar, materializar, primeiro coloque na sua mente. Que é possível, que é feito. Então, você acabou de falar. Quando a gente não acredita, as nossas ações, elas não condizem com o que a gente pensou. Porque, segundo Paulo Vieira, né, que pensamentos, sentimentos, que viram ações, que viram ações. Então, o que a gente pensa acontece. Tudo que acontecer é do tamanho da nossa mentalidade. Então, como é bom a gente, voltando aqui, ter pessoas empreendedoras na nossa equipe, pessoas com dores de donos, que queiram resolver. E tá tudo bem, tem gente que quer fazer isso a vida inteira. E eu digo a você que eu sou um privilegiado até, porque eu tenho no meu time alguns que sentem essas dores, e o quanto que isso nos ajuda, porque lá no final, como você bem falou, como é que eu vou resolver o problema de tanta gente se eu não tiver time, equipe, pessoas? Eu consigo resolver o problema de um, mas o de 100? Não consegue. Eu não consigo. Você não consegue escalar, você não consegue desenvolver. E sabe um negócio interessante? Empreender, ele veio no curso da minha atividade intraempreendedora. Eu terminei empreendendo porque eu sentia ali no mercado que não tinha mais oportunidade para desenvolver o trabalho que eu queria desenvolver. Eu disse, cara, vou montar meu escritório, já tenho aqui alguns clientes e vou tocar. Eu não queria ter aquela dor de estar preocupado com salário, ter que estar preocupado com fornecedor, ter que vender.
E eu já vendia, quando estagiário, a gente já fazia... Porque na advocacia você não pode captar cliente numa atividade mercante. Sim. Mas é o seu relacionamento que traz. Então eu já tinha um relacionamento que trazia ali demandas. Eu atuava na área tributária. Então tinha que conhecer empresas, lucro real, lucro presumido, que desenvolvesse alguma atividade que gerasse ali o pagamento indevido ou maior, ou um questionamento. Então esse relacionamento já gerava negócio para mim. Só que eu pensava, cara, para que eu vou inventar de botar um escritório, ter que pagar a folha, o risco de não receber. Cara, são muitas informações para estar administrando. Eu vou empreender porque eu vou ser especialista, só vou aprender isso, vou usar o meu relacionamento e vou dar aí um up. Cara, a vida coloca você em contextos que não tem jeito. Às vezes você tem que abraçar a causa. E aí foi o contexto que eu entrei e comecei a empreender, tocar meu escritório. Nesse caminho, eu empreendi outras áreas, construção civil, imóveis de leilão, compra e venda de carro. Cara, eu já fiz... Tudo na mesma época, não? Tudo. Foram paralelos, foram em épocas paralelas. E aí eu fui testando e aprendendo, gostava de resolver o problema, aparecia a oportunidade, era convidado por outras pessoas e por que não? E eu sempre tive um aprendizado muito back-office. Então, financeiro, contabilidade, tudo isso eu sabia. E a galera é muito vendedora. A galera é muito de relacionamento. Normalmente o empreendedor é muito vendedor. Isso. Né? E aí, a habilidade de venda realmente, eu vim aprender, cara, eu já estava empreendendo tinha mais de 5 anos. Eu era mais back. Então a galera faz o seguinte, negão, vem pra cá. Senta aqui, cuida, que eu vou na rua e vou trazer o capital. Eu digo, cara, deixa aqui comigo. E a gente faz. Então, com o tempo eu fui aprendendo, cara, essa é uma habilidade que eu preciso. Aí tive que estudar e tive que aprender vendas, relacionamento, um pouco mais de relacionamento e desenvolvendo. Então, o empreendedor, ele tem um oceano de conhecimento, muitas vezes com palmo de profundidade, mas ele tem que saber aquilo lá, dentro do escopo dele, o máximo possível, para que os especialistas que estão na ponta tenham a profundidade da entrega. E aí onde está o detalhe? O especialista é que entrega. Eu gosto de fazer um paralelo, às vezes conversando nos grupos de mentoria, conversando com outros colegas que empreendem, eu digo o seguinte, imagine uma orquestra sinfônica. Você vai ter lá o carinha que ele está lá com as baquetas orquestrando. Você vai ter lá o carinha que vai estar no violoncelo, vai ter o carinha que vai estar no tambor, e você vai ter lá a plateia, certo? A plateia são seus clientes, a banda lá, a orquestra, ela está voltada para seus clientes, você está de costa para seus clientes e de frente para o seu time. Por quê? Porque você é o líder, cara. É você que faz o ritmo, é você que toca, é você que coordena. Então, antes de você estar no operacional, fazendo a entrega para teu cliente, coloca teu especialista para fazer. É fácil? Não, não é. Porque a gente saiu da condição de especialista, quando a gente batia o escanteio, cruzava a bola, cabeceava, fazia o gol e comemorava só. E na medida que você vai trazendo pessoas, você tem que ir delegando para quem tem maior profundidade que você. E aí vai chegar um momento onde você orquestra aquilo lá. E é o especialista que entrega. É ele que tem que ir lá. E você gerencia a expectativa com esse cara. Esse início da tua jornada, a sua falta de habilidade, você diria que essa falta de habilidade com relacionamento, uma habilidade assim, que eu digo mais como especialista, com o público mais comercial, foi essa falta de habilidade, foi a tua maior dificuldade no início, ou de início realmente você decidiu assim, bom, eu vou deixar um empreendedor para ser realmente um empreendedor, vou ter meu negócio, vou ter meu CNPJ. Qual foi nesse início aí tua maior dificuldade para fazer essa transição? Que hoje tem muita gente que quer fazer a transição, não sabe, tá com medo, e aí como você falou, eu vou deixar de receber e passar a ter responsabilidade de pagar. De pagar, e de garantir aquela receita e aquela máquina girando, né? Normalmente as pessoas falam o seguinte, não é porque eu não tenho dinheiro, aí eu não vou investir. Não porque eu não tenho dinheiro ainda, não porque eu não tinha nada na época. E interessante que o único negócio que eu tive que quebrou foi o que eu aportei dinheiro. Nenhum outro negócio que eu tive, que eu não aportei dinheiro, todos esses funcionaram, todos esses geraram receita. O único que foi incorporadora, eu tive um período no incorporadora, advogava muito para construtora, o cliente me chamou pra gente empreender, cara, vamos fazer um condomíniozinho aqui e vender? Aportei lá, a gente aportou 350 mil para começar a girar. Cara, quebrando, me deu um prejuízo, quase 8 anos pagando conta. Foi o único que eu botei dinheiro. O escritório eu não botei dinheiro, uma empresa de tecnologia que eu faço parte, eu fui convidado, também não aportei dinheiro.
Teve uma época que a gente começou a comprar imóveis para leilão, não coloquei dinheiro, então nunca foi dinheiro minha dor. A minha dor era administrar todo esse volume de informação. Por quê? Você tem que entender de fluxo de caixa, você tem que entender de financeiro, você tem que entender um pouco de contábil, você tem que entender um pouco de pessoal, você tem que entender um pouco de liderança. E hoje é a minha maior dor, porque o time está crescendo, então exige de mim uma habilidade que eu não tinha naturalmente. Eu não me achava líder, eu me achava gestor. A gestão, ela é racional, número, é aquilo que está lá. A liderança, ela é emocional, é o rapport, é o contato. Então, eu como especialista, eu não ligava muito para a liderança. Agora, depois que você começa a ter 1, 2, 3 pessoas dentro do seu negócio e vai crescendo, cara, a liderança fala mais alto do que qualquer uma dessas competências. Então, essa foi a maior dor. Conseguir conciliar no começo todas essas competências. E ainda vender, e ainda atender bem o cliente, e ainda ter que fazer as petições, ainda ter que fazer as entregas, e ainda ter que garantir a qualidade do produto, e ainda ter que atender filho. As horas de sono diminuíram? Eu sempre dormi pouco, mas já tiveram dias de virar à noite. Assim, o começo são muitas abdicações, né? Você abre mão de muita coisa para ver realizado o sonho. Então, a administração desse volume, para mim, assim, foi a principal dor. Não tenho outra dor além dessa. E é algo que eu fico pensando, cara, foi difícil, mas foi legal depois que você vence. E aí você percebe o seguinte, a maior riqueza da empresa não é o caixa, são as pessoas. Porque o caixa você faz. O caixa se faz. O caixa se administra. O caixa é gestão é número. Agora, liderança, o cara deixa de trabalhar com você para ir trabalhar num lugar que ele ganha menos, mas ele está confortável. Então, se você não souber liderar, se você não souber conduzir essas pessoas, cara, ninguém adere ao seu sonho. Ninguém adere. E muitas vezes o sonho dessas pessoas, eles são muito próximos do seu sonho. Que aí você falou no começo. Né? Você precisa estar alinhado, porque às vezes o sonho do cara é ser um ultra especialista e você tem um negócio que precisa de um ultra especialista. Está aqui, meu irmão. Vamos trabalhar comigo. Às vezes o cara ele quer empreender e desenvolver o máximo, ele quer ser um executivo. Cara, eu tenho um negócio esperando um executivo de contas. Está aqui. Entendeu? Então, na medida que você vai crescendo e você começa a colocar pessoas, toda a atenção hoje é voltada para um único ponto, que é a liderança. É fácil? Não, não é. Não é. Mas é um ponto único, né? É um ponto diante daquele começo que você tinha que fazer tudo e N questões e você erra muito. E o errar é uma das coisas que o empreendedor às vezes leva muito pro emocional, né? Cara, errar faz parte. Ele consegue, às vezes, acho que um grande, só parece, ele pega o errar e traz pro pessoal. É. Um grande erro. Ele deixa entrar no coração. Ele deixa entrar no coração, absorve aquilo ali, ó vida, ó céus, ó azar. Erro é uma dádiva, é Deus ensinando a você a aprender. É o aprendizado da vida. Como é que você aprende na vida? Errando. Errando. A vida. Esse é o professor maior, errando. Às vezes eu faço uma reunião lá com o time, eu digo, vem cá, escuta tio Bruno aqui, um minutinho. Tu errou? Errei, Bruno, me desculpa, não sei o que. Cara, você errou dentro do escritório. Você não levou pro cliente, não levou pro fórum, você errou dentro do escritório. Que massa, a gente já sabe uma forma de não fazer. Agora não erra de novo. Porque a gente tem uma redundância dentro do escritório para a coisa não ir para fora. A gente já teve que criar essa redundância para dar liberdade para a criatividade. A advocacia, ela é muito formal. E a gente lá tem uma pegada muito de consultoria, de trabalho preventivo. E o trabalho preventivo, você precisa ouvir o cliente, entender a dor do cliente. O problema não vem direitinho, ele não vem redondinho, não vem como no livro. Ele vem torto, você precisa entender o cara. E às vezes, acredite, a gente prepara um material, prepara uma resposta, prepara uma estrutura. Quando a gente vai ver a fundo, se ela não tiver essa redundância, o que a gente está fazendo não tem nada a ver com o cliente pedir, o que ele pediu não tem nada a ver com o que ele precisa. Tem uma máxima que diz assim, cuidado ao ouvir seu cliente, que tem muitas vezes ele não sabe nem o que ele quer. É verdade. É verdade. E é bem que você acabou de falar. E aí como é que administrar? Você falou um negócio interessante. Como é que administrar criatividade com a formalidade beira até uma rigidez. Que tanto não pode no mundo do direito. E que você vai empreender e colocar leveza nesse negócio. Interessante isso. Como é que interessante. Como é que a gente
traz essa leveza? Primeira coisa, tira o juridiquês. É proibido o juridiquês lá no escritório. É proibido fazer memorial. É proibido fazer parecer. Cara, ligue e converse. Converse com o cliente, entenda o que é que ele quer. E você pensa o direito numa coisa muito estática. Ou é um documento cheio de palavras difíceis, que ninguém entende, às vezes não o próprio advogado entende, ou vai brigar judicialmente. Eu disse, cara, você já parou para entender que às vezes o problema com um fornecedor ou com um cliente é a ausência da expectativa, é o que a gente volta, é a ausência da expectativa? Liga para ele, pede o telefone do cara. Às vezes, na maioria das vezes, faltou uma conversa. Acredita. Uma conversa. E como é que você formaliza? Um acordo, um documento simples. Eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo e tá tudo bem. Tira essa carcaça formal, porque isso é necessário no judiciário, né? O direito ele é naturalmente formal, mas você não precisa tornar a sua vida formal. O conhecimento jurídico ele está posto, ele está aqui. Agora a forma como você conduz é o que muda. Então a gente liga, a gente marca uma conversa, a gente interage, a gente tenta entender o contexto do cliente. Nem tudo é contrato. Às vezes a forma como você coloca para um funcionário, para não gerar um ranço, e o cara aí depois resolver na justiça, né? Vai no sindicato, faz uma conversa com todo mundo. Cara, a empresa tá errada? Tá. Eu vou me fechar em copas e esperar um processo judicial? Não, chega no sindicato, cara, vamos fazer um termo de quitação. A empresa percebeu que isso aqui tá errado, ela quer pagar, mas ela não pode pagar de uma vez. Vamos parcelar em 10? Por que não? O sindicato homologa o termo e você vai e resolve. É comum demais um negócio desse. Então, e outra, eu tenho a graça e a bênção de ter CNPJs, que são CNPJs de famílias. E são negócios familiares. Então a vida da pessoa está ali. Então ele não quer dar calote, ele não quer dar bombão no mercado, ele não quer prejudicar o funcionário, porque ele vai deixar para o filho. E ele está preocupado, na verdade, na perenidade daquele negócio. E qual o papel da gente como consultor? É como se fosse um médico da família. Cara, está diagnosticando aquilo que ele está fora da norma. E esse fora da norma não quer formalidade, aquela coisa chata. Não, cara, é dizer, cara, a legislação mudou, vamos adequar aqui a empresa. O que é que a gente faz? Faz uma auditoria. Simples. Você vai lá, camisa polo, não precisa estar de terno e gravata. Vai lá de camisa polo, senta com o RH e bate um papo. Ele já olha para você diferente, até pela própria forma como a gente se comporta. Traz a documentação, analisa a documentação. Não precisa criar aquela coisa formal. Não precisa ir para a justiça, não precisa dar briga. É colocar o direito de uma forma mais simples. E eu digo muito lá no time, cara, nós somos tradutores. Na hora que a pessoa entende que nós somos tradutores, ele já quebra muito da formalidade jurídica. Ele sai do pedestal, ele precisa sair do pedestal. Sentar numa conversa com o cliente, ombro a ombro, entender efetivamente aquela dor e tentar traduzir ali da forma mais prática. Às vezes numa conversa, às vezes num termo, num contrato, às vezes precisa homologar judicialmente, tudo bem, mas é levar para ele um conforto sem um litígio. Sem um litígio. E isso já vem sendo incentivado pela legislação. A gente tem um sistema multiporta judiciário, você tem câmaras de conciliações, enfim, câmaras de arbitragem. Então você tem N caminhos, mas a grande maioria você resolve ali, na empresa, sentando e conversando, explicando pro cara. Olha, Ricardo, é muito bacana quando você entende o direito, entende a dor da empresa, entende a dor do outro lado e só explica, diz, cara, você precisa fazer isso para você andar em conformidade, porque você quer perenidade do seu negócio. Cara, o mundo se abre. Como é interessante você falou sobre empreender no jurídico, empreender com leveza em algo que parece ser tão rígido, e você falou assim, cara, é colocar uma camisa polo, é conversar com o RH, e às vezes a mística de que como é que o advogado vai conversar com o RH, como é que parece uma separação de que advogado conversa com advogado por conta da linguagem. Uma vez eu tava numa reunião e aí um advogado, eu cheguei no meio da reunião, estávamos assim, isso não pode, isso não pode, isso não pode, aí entra eu. O que é que não pode? Eu empreendedor, né? O que é que não pode? Não, porque isso aqui não pode. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Tudo que não pode,
eu não quero nem saber. Você vai me dizer a forma como pode. Eu não quero fazer nada fora da legislação. Na minha linguagem, né? Uhum. Eu não quero fazer nada fora da lei. Mas eu também não quero deixar de fazer nada por achar que alguém vai me dizer o que não é. Eu não vou parar o que eu estou fazendo até que me diga do contrário. E tem mais. O que eu estou fazendo não é ilegal. Eu não estou fazendo... Eu já sei. Eu só quero que para esse objetivo aqui que eu estou realizando, para o que eu estou fazendo, você vai e me diga como é que eu posso fazer. E ponto. Isso foi para um advogado. A rigidez vem do não pode. Não pode. Tudo é proibido. A gente acaba tendo uma certa aversão e achando que essa questão do direito, do jurídico, não. A gente acaba quase que tendo um medo. Tem que perguntar ao advogado. Pergunta ao advogado se tem alguma coisa aqui. Hoje de manhã, eu cheguei para uma colaboradora minha, nossa, lá do financeiro. Nós vamos fazer isso. Ela olhou para mim e fez: já falou com o advogado? Eu disse: mulher, calma. Eu tô pensando ainda, né? Tô estruturando a ideia. Vamos embora. Então, assim, a questão da conversa, da consultoria, de bater o papo e o como que é possível você, e aí vai, Bruno, eu acho muito massa, é que você coloca o empreendedorismo, a questão de eu vou resolver o problema. E isso é bacana. Eu conheci um cara que disse assim: eu não faço negócio com você porque você é advogado. Eu não faço negócio com você porque você é contador. Eu faço negócio com você porque você é empreendedor. Porque você pegou a dor, você entende a minha. Eu não estou olhando para um advogado e nem para um contador. Eu estou olhando para um cara que é empresário igual a mim, que entendeu o meu e disse: me dá aqui que eu vou resolver. Eu vou resolver para tu. Me dá essa bola. Me dá essa bola. Me dá esse problema. Me dá tua dor aqui, que a gente vai... isso é sensacional. E o quanto que de dica é muito interessante para essas pessoas que tem uma trava do jurídico. Quando a gente vê estudante de direito no segundo ou terceiro período... Nem ele se aguenta, né? O povo... O pessoal tá bicado no banco de trás, já parado numa blitz que vai perder o policial. Porque eu sou estudante de direito. E isso é um negócio muito interessante, porque sobe. E é algo, sabe, Bruno, que eu fico pensando que eu estou contextualizando tudo isso. Porque antigamente, a gente dizia, antigamente não, acho que até hoje, né? Meu filho é médico ou meu filho é advogado. Ou engenheiro. Engenheiro. Pronto. Sabe qual é o contexto? Nessa época, o conhecimento ele era para poucos. E o conhecimento é poder até hoje, né? Só que aí onde está? O advogado, até pelo próprio juridiquês, pela dificuldade de formação, ou o médico também, ele era inconteste. Quem ia questionar uma pessoa que foi para a faculdade, se formou? Todo mundo era doutor, né? Todo mundo era doutor. Então, ninguém questionava. E isso parte de um pressuposto de que ele é um fim em si mesmo. O direito, ele é um fim em si mesmo. Então, esse é um conceito que você traz, internaliza e está na academia hoje. Só que você, depois da evolução das .com, anos 90, a velocidade da informação ficou muito grande. Então, os negócios começaram a ser muito rápidos. Com isso, a sociedade começou também a ser muito rápida. E as mudanças sociais, elas são absurdamente rápidas. E o direito? Ele não acompanhou tanto. Só que, nessa pequena mudança, algumas pessoas, alguns advogados, alguns escritórios perceberam que ele não era mais o fim em si mesmo. Mas ele é um meio para ajudar um fim. Quem é o fim? É o negócio. A área de negócio é que manda, a área de negócio é rei. Essa é uma frase que eu dito lá no escritório praticamente todo dia. Um mantra. A área de negócio é rei. Nós apoiamos. Então, quando o empreendedor diz que ele vai comprar uma empresa falida, ele vai comprar, meu irmão. Não é a opinião do advogado que vai fazer ele dar para trás. Qual o papel da gente? É dizer a ele, eu fiz o levantamento dessa empresa,
Ele tem aqui trocentas execuções fiscais, trocentas reclamações trabalhistas, não sei quantas ações de cobrança, tem problema aqui em todos os lugares, tá aqui, vamos levantar quanto é o passivo dessa empresa. E deixa ele fazer conta, porque o passivo vai entrar na conta. Quem empreende sabe. A gente precisa dizer, cara, como é que eu vou resolver esse problema trabalhista? Eu vou fazer um grande acordo. Essa é a ação consultiva que você tanto fala aí desde hoje, né? eu tenho que viabilizar a ideia do negócio, porque o negócio, ele tem a maior função social que você possa ter. Existe função social maior que você empregar alguém. Cara, você dá dignidade. E qual é o papel do advogado, do contador, do financeiro? Apoiar quem tem negócio. Qualquer político, Bruno, quando vai fazer, tá em campanha... Ele fala gerar emprego. Ele fala gerar emprego. Pois é, mas ninguém fala que você precisa incentivar o negócio, ele só quer tributar. É contraproducente esse discurso, mas a gente não vai entrar no discurso político. Eu parei de gerar emprego. Porque se a gente realmente aprofundar aqui é bronca, porque a gente chega na carga tributária e vamos gerar de emprego. Que assim, eles prometem algo de gerar emprego que é a gente que está fazendo. Você acabou de dizer, a função social. A maior função social. Ela é tão fundamental. E é bíblico. Né? O trabalho dignifica o homem. O homem que a gente acompanha e vê isso. E assim, é bem disruptivo essa forma de pensar hoje, por conta do que a gente vê. E assim, é isso que faz a diferença. É por isso que a gente gosta aqui de conversar com pessoas que tem, não é só o pensamento, a gente está falando sobre o pensamento, mas são as ações. Hoje o teu time tem quantos colaboradores lá? Hoje tem 6 colaboradores e crescendo. Esse ano a gente está fazendo um processo seletivo a cada 15 dias, até agora. Então, estou contratando agora mais um advogado, quando eu encerrar eu vou contratar mais outro estagiário. Eu acho que daqui para o meio do ano ainda contrato mais uns 3 ou 4 advogados. Porque a gente está num cenário de muita instabilidade. E todo período de instabilidade econômica, você passa por longos processos de demissão, você passa por retratação de contratos, e as empresas começam a contratar empresas, o escritório de advocacia ou empresa de consultoria, para ajudar nesse distrato. Então, o empresário ele chega lá no escritório por 2 motivos. Vou ver pela dor, ele tem um contrato para distratar, uma conta trabalhista para pagar, ou um processo, uma execução fiscal, ou ele chega pelo amor. Ele está planejando gastar, ele está planejando contratar alguém, ele está planejando abrir uma nova loja, ele está planejando fazer um contrato importante com determinados fornecedores. Então ele chega aqui para planejar. Então ele precisa de alguém, cara, se eu seguir esse caminho, o que é que vai ter de implicação? O que é que vai ser de positivo ou negativo? Esse é o que chega pelo amor, são poucos. Né? Normalmente ele chega pela dor. Eu achei imitando a realidade, viu? Porque na sociedade normalmente é assim. Ele vem pela dor. Normalmente ele vem pela dor. Nós temos 2 públicos bem definidos lá no escritório. São supermercados e empresas de tecnologia. Existem outras empresas de serviço, mas o maior volume está nesses 2 segmentos. E o que eu percebo é o seguinte, a galera de supermercado, normalmente são comerciantes, o varejo e é bem tradicional. Então você tem uma demanda trabalhista intensa, muito intensa. Esse pessoal normalmente vem por alguma dor, tá? Porque o planejamento deles é assim, cara, eu preciso aumentar faturamento, eu vou comprar outra loja, ele é comprar e crescer volume. Então o volume, ele pensa sempre no volume. E custo é feito unha, eles cortam todo dia. Então ele chega por alguma dor, deu um problema, ele para, ele diz, cara, eu tenho que resolver isso, a quem eu procuro? Então, como a gente já tem bastante supermercado lá no escritório, um indica o outro, ele chega. Já a galera de tecnologia é outra pegada. Então, essa semana, uma startup está começando, foi criada semana passada, saiu o CNPJ, na outra semana ele contratou a gente. Então a galera de tecnologia, ele já pensa diferente. Normalmente os caras eram headhunters de alguma empresa. Então os caras têm uma vida de executivo durante muitos anos, estão acostumados com com multinacionais. O nível de consciência dele, né? Cara, outro nível. Então o cara está acostumado com o nível de compliance, de governança, de poucos. Então ele sabe, cara, não vou assinar nenhum contrato, você é um advogado de lei. Então ele chega, qualquer decisão dentro da empresa, ele quer um advogado consultivo.
normalmente essas empresas ela tem um time próprio e tem um time de apoio. E aí eles, cara, eu quero um advogado aqui, ele já entra no negócio contratando. Então, cada passo a gente tem reuniões quinzenais com esse time. Então, tá lá o dono da empresa, tá o cara de projeto, tá o cara do financeiro, todo mundo sentado conversando e pensando. Tem um advogado dizendo... E o advogado de consultivo, o não é proibido. Eu digo logo, cara, tira o não da boca. Tira o não da boca. A gente vai dizer, cara, você tem esse caminho, esse caminho, esse caminho. E o risco é esse. Se não tiver uma matriz de risco para quem está na ponta decidir, ele não consegue pensar. Esse é o grande lance do consultivo. É você estar ombro a ombro com quem está ali no negócio e você aprende muito com essa galera. Os caras têm uma cabeça impressionante. E aí você para de pensar como advogado e você começa a pensar como um meio para facilitar que aquele negócio ele triunfe. É o ponto. Assim, exatamente, você estava falando agora há pouco sobre as pessoas que contratam um advogado empreendedor, deve ser muito mais empreendedor do que advogado. Mas aí Bruno cresceu, realizou alguns sonhos e assim, o que a gente estava conversando há pouco, né, aqui nos bastidores sobre esportes, praticar e tal. Pois o que aquela criança ali gostava de praticar tantos esportes hoje, como advogado, com esse mundo aí do empreendedorismo, já permitiu que você pudesse realizar. Sei que todos nós também temos sonhos, objetivos, metas a cumprir, realizar, mas até que ponto o empreendedorismo te proporcionou realizar aí alguns sonhos? Cara, não só realizou, como está realizando, certo? Né? Então, tem situações são próprias, né? Você ter um carro que você quer, você conseguir comprar a sua casa, você fazer aquela viagem, né? Eu tenho um sonho de infância que é colecionar carro antigo. Cara, eu sou fã de Fusca, Brasília, gosto do Maverick, então esse é um sonho que estou trabalhando para ser realizado. E, cara, eu só vou conseguir isso empreendendo. Ó, deixa eu te falar agora, tu falou disso. Há 15 dias atrás eu estava num grupo aqui de empresários. E aí eu conheci eu conheci 3 que eles fazem parte do clube de carros antigos, que toda primeira terça-feira do mês tá lá no se reúne. Tal. E aí ele tava com o Maverick para vender. Nem fala, cara. Eita, cara. Só tocar assim, ele tava com o Maverick para vender, ele abriu. Só que assim, não é um sonho que eu tenho, mas tu falou agora. Inclusive, se você quiser comprar o Maverick, eu faço até a ponta e não recebo comissão não, viu? Pois é. Eu ainda não estou podendo comprar, mas é o carro que eu quero ter na garagem para passar o pano nele todo dia e dizer, cara, realizei. É isso aqui, é a materialização da minha conquista. Mas o empreendedorismo... É o empreendedorismo que vai dar isso, entendeu? Cara, de viagens internacionais, de ter a oportunidade de proporcionar para a família... momentos. Meus pais estão indo para Terra Santa. Cara, foi o empreendedorismo que deu, entendeu? Então, não foi outra coisa. Chegar e proporcionar, cara, obrigado, tá aqui. Vai lá curtir seus 70 anos, toma aqui de presente, os dois estão completando 70 anos, toma aqui, pra passear na Terra Santa. Cara, minha mãe tem 70 anos, nunca viajou, toda a vida foi trabalhando. Meu pai trabalhou na companhia energética Celp, foi gestor durante muitos anos. Não tinha tempo. E era criar os filhos e formar os filhos. Então, tá aqui, sabe? Essas coisas que tocam a gente. Cara, uma boa viagem, ela vai marcar a sua vida eternamente, né? Você poder chegar para seu filho e pagar uma boa escola. Cara, poucos podem. É porque a gente não para olhar esses detalhes. Você tem uma boa morada, você tem uma boa comida, você tem uma boa companhia, né? Você experimentar coisas que a vida proporciona, né? E que, por exemplo, se eu tivesse um trabalho seletista, bater ponto, eu não conseguiria sair no meio do expediente para jantar, para almoçar com minha esposa e levar à tarde, vou assistir um filme. É sempre que a gente consegue fazer isso? Não consegue. Sim. Porque às vezes a gente tem que trabalhar final de semana, a gente precisa trabalhar durante a semana até tarde. Mas, cara, esse nível de organização da vida pessoal, depois que você passa aquela primeira fase que eu comentei, não tem coisa melhor. E eu imagino o seguinte, se eu fosse apenas empregado, eu não teria. Não que seja ruim ser empregado, mas o empreendedorismo me deu liberdade. O meu filho, Bruno, é tão forte isso, meu filho de 6 anos.
Outro dia desse eu estava conversando com ele fez assim, papai, quando eu crescer eu quero ser chefe igual a você. Ele disse, mas por que ser chefe igual a mim? Por que ser chefe igual a mim? Porque ser chefe pode sair do trabalho a hora que quiser. Aí eu disse, qual é a hora que o papai sai do trabalho? Aquela conversa, que você começa a fazer perguntas, aí fazer aquela troca. Você vai levar para a escola, você pega a gente na escola, você vai levar, porque naquela tarde especificamente eu levei eles no cinema, e eu fiz, no meio da semana. Você planeja escola, com mais de 60 dias, né? Mas dá certo, consegue. No médico a gente leva, então ele está estruturando, mas ele aos 6 anos, ele está entendendo que empreender, aí eu entrei no empreender. Filho, não é sobre ser chefe, é sobre você ter uma empresa, você vai empreender, você vai gerar empregos, você vai ter pessoas que trabalham com você, que permitem que essa troca, você gera emprego, aí as pessoas vão e são gratas por aquilo, aí você paga um salário, elas vão... Dentro daquela conversa ali, que você acabou de falar, a própria família começa a perceber, quando você gera um resultado e eles usufruem desse resultado, eles desfrutam desse resultado, que é legal empreender. Por mais desafios que se tem, essa mensagem também é passada. Mas aí, para quem tá iniciando aí o seu negócio, a sua jornada, assim como um dia você começou, assim como um dia eu comecei, quais são eu costumo dizer assim, as dicas, os códigos, as chaves, os conselhos aí, para vocês que estão aí ouvindo o Bruno e com uma história sensacional. E olha que a gente nem entrou aqui nas partes das histórias engraçadas. Deixa eu até perguntar, diz uma história aí, um perrengue, um caos teu aí, que tu tem alguns aí. Alguns vários. Alguns vários. Antes dos conselhos finais, conta um aí pra gente dar essa leveza aqui do direito, do papo. Conta um aí, depois tu vai passar isso para os conselhos. Cara, do direito ou de outros empreendimentos? Escolha. De outros empreendimentos que você quiser. Do que você vier na sua mente agora pra gente o maior perrengue que eu passei foi o seguinte, eu tive uma empresa e ela quebrou. Quebrando. Por quê? Eu entrei no negócio sem saber o core daquele negócio. Eu tinha um sócio que sabia o core, que na verdade ele entrou ali para tentar levantar mais um capital. A ideia dele não era a continuidade do negócio. E eu era muito back office, aí eu tive que assumir. E aí você assume uma construtora, 22 funcionários, tocando uma obra, sem R$1 no bolso. Como é que você termina um negócio desse? Cara, eu tive que ser extremamente criativo. Acho que foi a maior faculdade que eu fiz. Então, eu não tive uma reclamação trabalhista. Eu paguei todo mundo parcelado. Eu levei todo mundo pro sindicato. Cheguei e disse, cara, não tem dinheiro. Aí você quer fazer o quê? Não sei o quê. Eu disse, cara, eu quero pagar. Pergunta pro pessoal se eu não pago. Pagava quando eu tenho dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos parcelar em 12. Ah, cara, pô, doutor, mas, cara, 12 eu lhe pago. Parcelei em 12, os 22. Cheguei lá, pessoal, eu tinha vendido 8 apartamentos. Era um prédiozinho que a gente fazia, 24 apartamentos, eu tinha vendido 8 na planta. Cara, vou ter que devolver o dinheiro de todo mundo. Não tenho dinheiro. Eu disse, como é que você vai fazer? Eu disse, parcela. Vamos fazer o seguinte, me dá 6 meses de carência e daqui a pouco eu disse, cara, você é descarado. Eu digo, meu irmão, eu quero ali pagar. Só me dê a condição de pagar a conta, porque eu vou ter que voltar pro escritório, vou ter que faturar lá no escritório, a advocacia ela demora um pouquinho. Bom, não sei, mas de negociação, né? Cara, foi o melhor, cara, foi muito bom, assim. Hoje, olhando, foi muito bom. Então, eu uso esse aprendizado com os meus clientes. Eu digo, vamos parcelar, vamos fazer o seguinte, eu devo para você 50 mil, para você eu devo 150, para você eu devo 120. Vamos parcelar, você me dá 6 meses de carência, eu pago o seu. E depois você me dá mais 8 meses de carência, eu pago o seu. E eu fui, dentro dessa negociação, eu fui pagando o pessoal ao longo de 5 anos. E aí, para alguns, assim, ele chegava para mim, Bruno, eu confio em você. Você entrou nesse contexto porque... Não é que você queria, não é porque maloqueiragem. Eu vejo boa fé em você. Eu disse, meu amigo, eu não tenho condição de lhe pagar agora. Vamos fazer o seguinte. Se eu te pagar daqui a 3 anos, com uma taxa de 3%, 5%, eu lembro que foi algo próximo do IPCA da época. Tá tudo bem pra você? Eu disse, cara, eu não tô precisando desse dinheiro não. Vai lá, paga essas contas e resolva. E aí, assim, sem dinheiro, foi que eu consegui resolver. Meus amigos olhavam assim,
Meu irmão, não sei como é que você vai sair dessa não. Eu digo, eu também não sei. Eu só sei que eu vou sair. Então eu dividi isso aqui em vários blocos e às vezes eu contratava um especialista para me ajudar, mas o cara não tinha tanto compromisso com o resultado e piorava a situação dos caras. Eu vou ter que mastigar esse chiclete aqui, mesmo sem açúcar. E as melhores dicas, elas vinham de quem você menos esperava. Às vezes você estava conversando com uma pessoa, ela viveu uma fração daquilo que você viveu, ele dizia, Bruno, não faz assim não, faz desse jeito. Aí dava aquele estalo, bicho, por que eu não pensei nisso, cara? Por que eu não pensei nisso? Naquele momento essa pessoa era um mentor. Um mentor. Né? Então foi muito engraçado assim as negociações, mas você botar numa sala um bocado de pedreiro e servente e aquela galera toda bruta brigando assim, ele olhava assim, não doutor, eu confio no senhor, você vai pagar em 12? Eu digo, paga em 12. Você tem o dinheiro, doutor? Não, ainda não, mas eu vou arrumar. Aí não, eu gostei porque você é sincero. Aí pegava na minha mão assim, a gente assinava o papel, chegou lá no sindicato, assinou o papel e eu paguei todo mundo. Cara, teve um amigo meu que emprestou dinheiro, que ele ficou assim, Bruno, não acredito que tu vai me dar um calote. Eu digo, não, calote não, vou demorar para pagar. Eu vou demorar pra pagar. Mas eu fui pagando esse pessoal e aí comecei a fazer negócio, a parte para aprender, porque, cara, vendas é vida. Vendas é vida. E aí eu comecei, cara, aparecia um cara para comprar um carro. Eu tinha um carro, eu vendia. E vinha outro querendo vender um carro. Eu olhava no mercado e disse, cara, dá para vender. E aí eu compro e venda de carro, de terreno, de apartamento. E aí eu começava a fazer um dinheiro extra, porque na época a advocacia, que não é o tipo de demanda que eu tenho hoje, não gerava a receita para o volume que é pagar uma construtora. Cara, era 100 mil conto por mês, assim, que eu tinha que disponibilizar para pagar esse pessoal. Então, eu tinha que fazer um outro dinheiro ali por fora, e foi quando eu comecei a aprender a vender. Que foi ali onde eu comecei a entender e aprender a gerenciar isso, entender que a riqueza não é o dinheiro. O dinheiro é a energia que movimenta a coisa. Mas a riqueza é você ter uma cabeça boa para pensar e estruturar onde você quer chegar. Então, cara, eu acho que eu não vou desejar que as pessoas quebrem, mas quem quebrou tem um aprendizado muito massa. Faça o seguinte, conversem com quem quebrou, porque foi um MBA maravilhoso, assim. Então, assim, foi a história. O pessoal do escritório disse, Bruno, você vai montar um livro, dizer a obra da minha vida. Olha aí. Que foi essa obra. Olha aí, já tem até título. Já tem até título, porque essa obra eu aprendi muita coisa. Foi aí onde eu aprendi a gerenciar a expectativa, foi aí onde eu aprendi a vender, foi aí onde eu tive que aprender sobre fluxo de caixa. Porque, na marra, porque você ter ali DRE, a parte contábil, e depois esse fluxo de dinheiro todinho, como é que eu faço para não pagar essa tributação que vem, porque eu vendi de casa, tive que devolver, como é que você organiza isso? Então, eu tive que aprender de ponta a ponta o que é um negócio. Cara, depois daí, não tive mais estresse com a empresa. Hoje, qual é o meu desafio? Liderança. É estar formando pessoas, formando outros líderes para tocar esse negócio e cada um ali tocar a sua área. Hoje o meu desafio é esse, mas o resto eu aprendi assim, apanhando. Assim, que história bacana, né? Pra quem ouviu, né? Pra quem ouviu, a história é bacana. Pra quem ouviu é bacana, quem viveu... Que história bacana, então assim, é bom conversar com alguém que quebrou e eu vou seguir esse seu conselho. E aí, e pra quem tá começando, volta, pra quem tá começando, qual o conselho que você dá aí? Tô começando, tô morrendo de medo de quebrar, de dever, igual o Bruno devia. Qual o grande conselho que você dá aí? Cara, tô começando, tô na faculdade. Vá aprender com o erro dos outros. Começa por ali. Vá empreender. Não tem melhor ensinamento do que você aprender com o erro. E se for dos outros, é melhor, porque você não paga, você vivencia. Vivencia com o cara ombro a ombro. Começa dali. Porque aquilo vai te dar maturidade. Você tem que ter maturidade para tratar problema. Não adianta você achar que vai sentar na cadeira. Às vezes, nos bastidores, né, quando eu era empregado, eu via outros profissionais dizer, se eu fosse fulano, eu não fazia assim, fazia assado. Você tem ideia da quantidade de variáveis que tem na cabeça de um dono de negócio? Você tem ideia da quantidade de decisões que ele tem que tomar antes de chegar naquela decisão? Não tem. Então a pessoa não tem maturidade. Vai errar. Você tem que errar.
Você tem que aprender, você tem que testar, você tem que validar. Então, vai com os outros. Aprende ali com os outros. Empreende. Desenvolve um pouco dessa tua carreira. Hoje a gente está muito focado em curso, em treinamento. Cara, curso, treinamento é complemento. Só faz aquilo que te complementa. O resto você tem que desenvolver habilidades. A gente estava falando, antes de começar, dizendo o seguinte: você senta na mesa por suas competências. Você sai dela pela falta de habilidade. Então, tuas habilidades, que é o teu ponto forte, desenvolve. Desenvolve. E aí o que é que você faz? Você faz um curso que complementa essa habilidade. Você faz um treinamento que complementa essa habilidade. E coloca em prática. Existe uma obesidade intelectual, né? As pessoas estudam e bota em prática. Bota em prática. Eu vi uma frase uma vez do Murilo Gun. Ele falando sobre internet e essa coisa toda, ele dizendo, cara, tem um princípio matemático que diz o seguinte: tudo que tende ao infinito, o resultado é zero. Então, tudo que você estuda demais, sem colocar em prática, sem colocar aqui para efetivar, o resultado é zero. O mundo precisa de pessoas. Tudo é CPF no final do dia. Realizadores, né? O mundo precisa de colocar em prática. Onde você olhar tem dor. Tem empreendedor com dor, tem uma pessoa com dor, tem necessidades. A gente estava aqui falando há pouco sobre a dor da solitude. A gente estava falando da dor do falta de relacionamento do empreendedor. A gente conversa, bate um papo de 5 minutos e encontra uma. A gente encontra uma dor de alguém. Esse é o conselho que eu dou para quem está começando, né? Aprende com o erro dos outros, testa, valida com os outros para depois ter o teu. E qual o conselho que eu dou para quem já está empreendendo, né? Quem já enviesou aí e está começando a ter time, está começando a montar uma estrutura, você vai sentir muita falta de feedback. Você vai sentir muita falta de alguém que dê o caminho como você dá para o seu funcionário, que essa é a dor da gente, né? A gente tá só. E às vezes você precisa ir buscar com outros mentores, outras pessoas para poder saciar esse desejo, saciar essa dor. Muito massa aí tuas dicas, porque tanto tem para quem quer empreender, quanto quem empreende. E aí, eu vou até eu vou aproveitar o que Bruno falou aqui e fazer meu merchan para as considerações finais, que quando você falou sobre liderança, hoje em dia, um dos nossos negócios é uma empresa de RH. Hoje eu tenho uma empresa chamada Líder RH, onde a gente faz recrutamento, seleção, desenvolvimento, liderança e tal. E eu percebo que a nossa dor, nossa empresa foi tão grande em relação a pessoas e também é a solução. Quero deixar aqui bem, ressaltar aqui que as pessoas também é a solução, que a gente trouxe uma empresa de RH para dentro da nossa empresa que presta serviço hoje às outras empresas. E aí, dizer a todos vocês que essa questão aí de RH também, a gente mexe com isso. Mas aí, Bruno, as pessoas, como é que encontra o Bruno aí nas redes sociais, os contatos? Eu costumo dizer para a gente já partir para as considerações finais, deixando, obviamente, aqui nas considerações, considerando seus contatos, suas redes sociais, que é bem bacana. Eu volto a dizer a vocês ouviram hoje não um advogado, mas um grande empreendedor que advoga. Pois é, às vezes eu advogo. E às vezes... Cara, eu tô no Instagram, bruno.cmagalhães. Bruno.cmagalhães. Você me encontra lá no Instagram. E lá no Instagram tem um link para as outras redes sociais. O nome da empresa da gente é BCM Consultoria. Então tem no Instagram, tem no Facebook, tem YouTube. Você consegue encontrar LinkedIn, principalmente. A gente atua muito no LinkedIn com a BCM. Então boa parte dos conteúdos, do material a gente lança pela BCM Consultoria. Então você consegue lá ter acesso ao WhatsApp da gente, trocar uma ideia, quiser chamar para um café. É muito comum, às vezes, o empreendedor querendo trocar uma ideia para validar juridicamente uma ideia. É só chamar a gente que a gente está disponível para tomar um café. Nós vamos tomar um café, viu? Vamos. Nós vamos tomar um café. Tomamos um aqui, mas vamos tomar outro. Fora das câmeras. E aí, Bruno, quais as considerações finais aí para... Eu digo assim, nessas considerações finais, eu também já quero agradecer as pessoas que hoje nos ouviram e a gente pôde aqui entender e perceber e vivenciar
sobre esse mundo aí do direito. Não precisa ele ser algo tão rigoroso, repleto de não. Pode ter leveza, pode ser consultivo, pode usar polo, pode entender, não só pode, como eu deve. E é isso, o QG do empreendedor vem por aí. É onde a gente aqui se une, se junta, troca essas ideias, porque lá fora tem uma missão. Isso. E a missão é resolver problema, a missão é curar dores, a missão é realizar nossos sonhos, é fazer tudo com um propósito, é alcançar nossas metas. E a gente falou bem aqui, existe uma grande dor social e nós estamos aqui nessa função, que é gerar emprego para centenas e milhares de pessoas, que nós como empreendedores temos essa oportunidade. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer a você ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui super bacana. Eu brinquei agora um pouco sobre café, mas é uma verdade. Vamos tomar aí alguns cafés, trocar essas ideias. Vamos conversar. Que esse QG tá aumentando, viu? Tá. Os soldados aqui do QG, eles estão aumentando. E mais uma vez eu quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite. Cara, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, fazer parte desse grupo, dessa conversa que é maravilhosa. Dizer para você, empreendedor, cara, você não tá só, né? Você pode seguir uma página como essa. Tem entrevistas maravilhosas, experiências condensadas ali em 1 hora. Aquilo vai trazer para você uma experiência de vida de outra pessoa que você pode aplicar no seu negócio. Não olha teu negócio de uma forma isolada, né? Pede ajuda, conversa com o advogado, que é importante para você saber o caminho que você tem que seguir, com o teu contador, com o teu financeiro, acompanha a página, né? O QG do empreendedor é bem interessante, né? Porque de fato é um quartel-general e você tem lá vários especialistas. Você tem um cara que é sniper, você tem um cara que é o de front, você tem um cara que está ali no tanque de guerra. Então você tem ali contextos e informações, né? Eu vi que você fez uma entrevista com uma psicóloga, foi maravilhosa aquela entrevista, que ela trouxe uma questão do equilíbrio, né? Então, são informações e contextos que para o empreendedor que muitas vezes está solitário, ele não sabe se aquilo que ele está passando está dentro de um parâmetro ou não de razoabilidade, vamos tratar assim. E aí você consegue trazer para o cara informações e dizer, cara, você está dentro de... Essa é uma margem, né, que dá para você tocar e continua seguindo, porque isso aqui vai dar certo. Olha a história desse cara, olha como foi que ele fez, olha como foi que ele aprendeu. Suas histórias também, né, que você empreende aí em várias áreas, você conhece esse mundo, então você tá ali informando e trazendo esse conhecimento. Isso, cara, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha isso. Isso é muito legal. Talvez eu não tivesse quebrado, né? Talvez eu não tivesse a história de ter quebrado. Mas hoje eu trago a minha história para que você não quebre. E às vezes o meu cliente chega, me chama para um café e diz, Bruno, vem cá para tu me ensinar a não quebrar. Né? Pois é. Então às vezes ele chega com essa conversa que todo mundo conhece a minha história e eu sempre trago um pouco desse aprendizado. E isso é importante para a formação. Então, a gente espelha muita gente, a gente acompanha muita gente para que a gente acerte. Né? Errar é bom como aprendizado, mas no final... É importante acertar, porque o negócio ele depende do acerto, ele depende o sucesso ele depende do acerto. Tiveram derrotas, mas no final você tem que acertar. Então acompanhe o QG, cara, que vai ser show de bola, vai ser show de bola. Gente, é isso. Então quero agradecer a vocês. Hoje foi mais um QG do empreendedor com o empreendedor e advogado Bruno Magalhães. E aproveitar aqui, né, a deixa dele. Então, dá teu like, curte, compartilha. E tenho certeza que essas histórias aqui que nós estamos... A história da vida real vai contribuir para a sua jornada ser ainda mais vencedora. E eu, Ricardo Rodrigues, aguardo vocês na próxima segunda-feira com mais um QG do empreendedor. Beijo no coração, Deus abençoe vocês e até lá!